Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de um caso de abdução em família. Uma família inteira foi abduzida na década de 70. Não é mesmo, Sr. Fudiek? Isso aí, Sr. PH Carvalho. Uma família inteira, cara. Uma família inteira, de uma vez só. 5 pessoas. É um caso bem interessante, viu? Pouca gente conhece, mas é um dos mais importantes lá, desse local onde a gente vai visitar hoje. Então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer essa história pouco conhecida, mas surpreendente. Avistamentos inexplicáveis, Missing Time, Phobos, Poltergeist, hipnose regressiva. Acredite se quiser. Vamos lá, Sr. Fudiek. Eu adoro esses episódios de casos de abdução. Ainda mais que, pelo visto, aí nós vamos ter alguns seres também na história, né? Pois é, e seres, vocês vão achar bem curioso assim, o que ele narrou. Buenas, então o caso de hoje se chama caso Aveley. Aveley é um pequeno, digamos assim, uma cidadezinha, quase como um subúrbio de Londres. Fica bem pertinho de Londres, a leste de Londres. E é bem pequena, é minúscula. Você vê no mapa ali, é uma cidade de primeira, sabe? Você engata a primeira marcha, vai passar para a segunda, você já saiu da cidade. Muito rápido. Se você tiver de carro e piscar, a cidade já passou e você não viu. De tão pequena que é. Tem muita cidade aqui em Minas que é assim também. Então, e aí é curioso como as coisas vão acontecendo nesse caso. E a gente vai ver ali, tem alguns aspectos da hipnose também, o que foi rememorado, e que relaciona com muitos outros casos da ufologia. Isso aconteceu com uma família, a família Dye. 5 pessoas, era o John Dye, 32 anos na época, Elaine Dye, de 28 anos, e os filhos, né, Karen, Kevin e Stuart, de 11, 10 e 7 anos de idade. No dia 27 de outubro de 1974, eles deveriam sair ali por volta das 16h30 para ir buscar a irmã da Elaine, a Anne, que estava voltando de viagem à Bélgica, né? Ela tinha ido para a Bélgica e estava voltando de viagem. Ela ia chegar na escola local ali, né? E aí eles iriam buscar ela na escola e levar para casa da mãe da Elaine. Isso às 16h30. Só que o John, ele queria voltar logo pra casa porque ia passar uma série que ia passar à noite, né, que ele adorava, não lembro o nome da série agora, mas que ele adorava assistir, ele queria assistir essa série. Então tinha que ser muito rápido, ir pegar a menina, levar lá pra casa da mãe da Elaine e voltar. O trajeto entre a casa deles e a casa da mãe da Elaine dá meia hora. Eles moram ao norte de Aveley, fora de Aveley, né, mas ao norte, e a família que foi abduzida mora ao sul. Então eles iriam atravessar por Aveley. E é uma região povoada? Tem muita gente ali? Digamos assim, é como se fosse um subúrbio, os arredores de uma grande cidade ali. Então você vai ter muito lote vago, vai ter vegetação, vai ter as casas, vai se alternando. É um bairro de periferia. Isso. E aí então, a Elaine acabou atrasando, ela deveria chegar na escola às 17 horas, mas acabou chegando só às 21 horas. Então, é interessante porque os casos de abdução, eles geralmente têm esse aspecto. A abdução, ela acontece numa situação, quando é na estrada, né, ela acontece numa situação assim, em que parece que alguma coisa induziu para que a família estivesse em determinado local, em determinado horário. O abduzido, né, os abduzidos, estivessem em determinado local, em determinado horário. Então, acontece uma sequência de fatos direcionando eles para esses locais. E foi o que aconteceu ali, né? A menina atrasou para chegaram 21 horas, então eles pegaram o carro, pegaram a Elaine, levaram lá para casa da mãe da Elaine, em Arrow Hill, e voltaram. Eles saíram da casa da mãe dela por volta de 20 horas e 50 minutos. Então teriam meia hora de estrada e o John ainda chegaria a tempo de ver a série, mas ele não poderia perder tempo, ele tinha que ir rapidinho, né? E assim foi. Então eles vieram sentido sul, na rota, né? Quando eles estavam passando por Aveley, as coisas começaram.
Eles estavam dirigindo um carro modelo Vauxhall Victor State, cor branca, que era da família e nunca tinha dado problema. O carro funcionava perfeitamente. A Karen e o Stuart estavam dormindo no banco de trás e o Kevin estava acordado e olhando para fora, pela janela, pro lado direito. O tempo estava bom, não havia nuvens, não havia chuva, estava limpo, céu limpo, estrelado com lua. E eles estavam ouvindo um programa de rádio, de auditório, que estava sendo transmitido ao vivo. E em dado momento, quando eles estavam na região de Avely, a uma milha de uma região chamada Hornchurch, perto de uma casa, o Kevin observou uma luz estranha no céu. E comunicou, né? Uma luz ali e tal. E eles passaram a observar aquela luz. Era uma luz que parecia uma luz de poste, mas que ficava mudando de cor e que estava sempre ao lado direito do carro. Estava sempre ali, como se estivesse voando na mesma velocidade, em paralelo com o carro, algumas centenas de metros. E, Jackson, só lembrando que é década de 70. Drone era coisa de ficção científica. Isso, não tinha. E aí, então, quando o carro fazia curva, eles repararam que aquela luz fazia curva também, estava acompanhando o carro. Aí eles começaram a especular, né? É um helicóptero e tal, mas não tinha barulho, e ficaram olhando aquilo. Foi esquisito. Outra coisa estranha que eles começaram a perceber que aquela estrada, naquela hora, aliás, sempre, né, era muito movimentada, sempre cheia de carro, sempre tinha muito carro. E naquela região de Avely, eles trafegando, não encontraram nenhum carro. E ele estava achando aquilo meio esquisito. E aquela luz ali acompanhando e não tinha nenhum veículo, seja no mesmo sentido, seja em sentido contrário, não tinha nenhum veículo. E em determinado momento, ele estava a 80 km por hora e começou a sentir que havia algo errado, havia algo estranho, que não estava certo. Algo de errado não estava certo. Ele virou uma curva e viu uma névoa esverdeada. E o carro entrou naquela névoa e ele percebeu que não estava ouvindo o motor do veículo, não estava ouvindo o barulho das rodas no asfalto, né? Se você anda no carro elétrico, não tem o barulho do motor, mas você tem o barulho do atrito da roda, né? Ele não estava ouvindo esse atrito. A única coisa que ele ouvia era o rádio, que estava funcionando ainda. E aquela névoa esverdeada. E aí, em determinado momento, eles viram uma forma na estrada, como se fosse um muro, tampando toda a estrada. E aí a lembrança seguinte deles é que eles já estavam mais à frente, saindo da névoa e indo para casa, né? O rádio, nesse momento em que eles estavam meio que passando pela névoa, saindo pela névoa, vendo aquela estrutura e saindo ali, o rádio começou a estalar e começou a fumegar, começou a sair fumaça do rádio. E assustado, o John então arrancou o toca-fitas do carro, puxou ele, arrancou os fios e tudo, e nesse momento as luzes do carro se apagaram e parece que balançou tudo assim, né? E aí então eles se viram mais à frente na estrada. As janelas do carro estavam totalmente fechadas, a névoa estava do lado de fora, mas essa névoa, eles descreveram depois, ela era muito clara, como se tivesse iluminado ali dentro, né? Mas era muito fria. E sentiram também uma sensação de formigamento e tudo, e depois aquele silêncio absurdo. E aí então foram para casa. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Durante o trajeto até em casa, é como se eles tivessem esquecido o que tinha acontecido. Mas quando eles chegaram na casa, eles relembraram da questão da névoa. E outra coisa estranha, eles deveriam chegar às 10h20. Mas quando eles chegaram e olharam no relógio, era 1h da manhã e eles ficaram confusos, né? O que aconteceu? Missing time, meu amigo. Um missing time ali rolando, né? No dia seguinte, o John deveria acordar bem cedinho para ir trabalhar. Só que ele acordou às 11h da manhã. Perdeu o dia de trabalho, ligou pro chefe lá dizendo que não poderia trabalhar porque não estava se sentindo bem. No final da tarde, ele foi pegar o carro dele para sair e o carro aparentemente estava normal, funcionou normal naquele dia, né, diferente da noite anterior que tinha dado problema. E no dia seguinte, nos dias seguintes, o carro começou a dar problema. Vários equipamentos internos ali começaram a dar problema, eles tiveram que depois trocar o motor, trocar as embreagens ele sempre precisava trocar porque elas começavam a se despedaçar. Então ele estava trocando com muita frequência. E aí começou a acontecer muita coisa estranha na vida deles.
dentro e fora de casa, fatos que foram testemunhados pelos próprios ufólogos que foram lá investigar o caso. Então, o John, por exemplo, ele teve um colapso nervoso dias depois da experiência, e um pouquinho antes do Natal ali, ele estava nesse colapso nervoso, né, naquele ano. Ele teve que deixar o emprego, não trabalhou, e ficou sem trabalhar até setembro do ano seguinte, em função desse colapso nervoso. Depois ele se recuperou e voltou a trabalhar normalmente. A Elaine, ela era uma pessoa muito insegura, muito tímida, muito, introvertida, né? Mas depois dessa experiência, ela ganhou uma confiança muito grande e foi para a faculdade, se formou e tudo. O filho deles, o Kevin, o mais velho, ele era atrasado na escola. Ele tinha muita dificuldade, não conseguia acompanhar os colegas. E aí, depois daquela noite, ele se tornou um dos melhores, aliás, o melhor aluno da turma. Sério? Sim. Ele superava toda a turma na habilidade de leitura, por exemplo. Ele conseguia fazer coisas que os outros não faziam. Do nada. Veio do nada isso, né? Entre aspas, né? E o casal, depois daquela noite, também se tornou vegetariano e começaram a ter sérias preocupações com o meio ambiente. Né? Deixaram de comer carne e tudo. O John, que era fumante antes disso, ele fumava 60, 70 cigarros por dia e ele deixou de fumar naquela noite. Ele não quis mais saber de cigarro. Você não tem o nome desses seres e onde eles estão, não? É isso aí que eu ia falar. É por isso que eu acho que eles tinham que te fazer uma visita, pegar. Pois é, pois é. E aí, então ele deixou de fumar naquela noite, né? Em função disso. E nos meses seguintes, nos vários meses seguintes, aconteceu uma coisa curiosa. Todo dia, ou quase todo dia, um carro perseguia eles. E era sempre 3 modelos. Era um dos 3 modelos que perseguia eles, que seguia eles nas estradas lá. Um era um carro modelo esportivo, vermelho, pequeno, que eles não souberam identificar. O outro era um Jaguar azul. E o outro era um carro grande, branco, possivelmente um Ford Executive. E todos esses carros tinham vidros escuros. Eles não viam o motorista. E as placas de registro seguiam um novo modelo lá da Inglaterra que foi adotado naquela época, né, na cor amarela atrás e branca na frente, né? E isso durou até metade do ano de 1975, essa perseguição, digamos assim, né? E eles não sabem quem eram os donos, por que estavam fazendo isso, mas eles eram sempre seguidos por esses veículos. E numa certa noite, aconteceu uma coisa bem curiosa, em 1975. Eles olharam ocasionalmente lá para fora da casa deles e viram que havia um carro, um Cortina MK2 branco, parado na frente da casa deles, do outro lado da rua, e tinha 2 homens parados ali. E eles estavam conversando e falando muito alto dentro desse carro. Isso era por volta de 21 horas da noite. Já acharam estranho nesse horário eles estarem parados ali. E ficaram ali. Aquele carro ficou ali. Né? Por volta de 1 hora da manhã, eles estavam realmente aborrecidos com essa presença ali, porque o carro ainda estava ali, eles ainda estavam falando lá dentro. E aí o John resolveu ligar para a polícia. Olha, tem um carro branco aqui na frente da minha casa, isso tá me incomodando. E aí eles falaram, sim, vamos tomar providências, né? E desligaram. O John não deu o endereço dele. E eu acho que também não deu o nome pro guarda, né, que atendeu o telefone. Mas 5 minutos depois dessa ligação, bateram na porta da casa, o John foi abrir e antes de abrir, ele viu que tinha uma pessoa olhando pelo buraco das cartas, né? Na Inglaterra tem aquele buraquinho na porta onde o carteiro enfia as cartas ali. E o cara estava olhando por ali, para dentro da casa. O John foi, meio receoso, abriu a porta e havia uma pessoa, um homem normal, baixo, atarcado, de capa azul, cabelo preto, curto, e que falou que estava vindo em função da ligação telefônica que ele tinha feito. E aí o John achou, então era a polícia, né? E aí ele apontou o carro estranho que estava ali na frente da casa, e o policial, o suposto policial, então, foi na direção deles, e o John fechou a porta. E ele escutou, então, batida de portas de carro, e os 2 carros saíram. Nessa história, nenhum cartão de identidade, de polícia e tudo, foi apresentado, e ficou essa situação esquisita. O cara fez a ligação e já apareceu alguém ali, então, possivelmente, eles estavam grampeados, né? Estavam sendo bem monitorados ali por algum órgão superior, digamos assim, né? Seriam os homens de preto, alguma coisa assim? Não, talvez não homens de preto, mas monitorado pelo governo lá da Inglaterra mesmo, né? Por quem acompanha fatos ufológicos lá, né? Outra coisa que aconteceu é que durante 3 anos após o incidente, aconteceram vários fenômenos dentro da casa, e os ufólogos nessa época já estavam investigando os casos. Os ufólogos muitas vezes passaram a noite ali na casa, porque eles iam lá, faziam hipnose e tudo, e acabavam passando a noite ali,
ou faziam entrevistas com eles e tudo, e passavam a noite. Teve um ufólogo que passou a noite na sala, dormiu na sala, e durante a noite ele escutou batidas de panela na casa, com todo mundo dormindo. Ou barulhos estranhos fora da casa, eles iam ver, não tinha ninguém, não tinha nada, barulhos no sótão, puros fenômenos poltergeist. Um ufólogo colocou um livro na sala, na mesinha da sala, e eles foram pra cozinha comer alguma coisa. Quando voltaram, todos, né, foram pra cozinha. Quando eles voltaram, o livro não estava ali, ele estava em outro lugar, completamente diferente. Então aconteciam essas coisas as coisas sumirem de um local e aparecerem em outro. Odores diferentes, zumbidos e várias coisas estranhas. Outras coisas interessantes que aconteceram foi o seguinte: eles tinham um gato de família que do nada ele parava, olhava para uma determinada região da casa, onde não tinha nada, e começava a rosnar. Era algo invisível que ele estava vendo ali, estava rosnando e ficava agitado. E aí ele fugiu de casa, ficou 6 meses desaparecido e depois voltou. Mas ele tinha esse comportamento estranho de ver alguma coisa e rosnar. Uma coisa curiosa pegar que vale a pena ressaltar agora é que vários ufólogos e vários abduzidos relatam isso. Eu mesmo tive uma situação com os 3 gatos que eu tenho que se assustaram com alguma coisa que eu não conseguia ver. E a minha gata menorzinha enfrentou, seja lá o que for, ficou rosnando também pro nada, olhando pro nada assim e rosnando, né? Então, existe sim alguma coisa que atua dessa forma assim, que eu não sei explicar ainda, né? E que apareceu nesse caso. Ô Jackson, você tá falando isso aí, sabe uma coisa que tem acontecido aqui em casa nos últimos, 6 meses? Isso não acontecia antes e começou a acontecer muito frequentemente de 6 meses pra cá. Eu tô sentado no quarto com minha mulher, vendo televisão, conversando, alguma coisa, e a gente escuta a minha cachorra correndo do lado de fora. Uhum. Aí a gente vai ver, Jackson, ela vai correndo, eu tenho uma garagem, você veio aqui em casa, você lembra da garagem, né? Uhum. Ela corre da garagem até o final dela e fica sentada, parada, assim, como se estivesse esperando alguém fazer alguma coisa. E, cara, do nada, ela vira e vai correndo do outro lado, como se alguém tivesse jogado alguma coisa pra ela buscar e tal. E ela fica nesse loop, assim, horas. E a gente vai lá fora, o que foi? Faz carinho nela e tal, entra e ela volta nisso. E, cara, eu até falei assim, é porque ela tá querendo brincar com outra cachorra, que a outra cachorra fica deitada. Ela não se mexe. É só essa que faz isso. E eu fico me perguntando, será que tem alguma coisa ali? Porque o comportamento dela, cara, eu tenho ela há 12 anos. Eu nunca tinha notado isso. Uhum. Curioso, hein? Curioso. Eu vou filmar isso um dia e vou te mandar pra você ver. É bizarro. Uma outra coisa que aconteceu com o casal é que eles começaram a receber ligações estranhas. O telefone tocava, eles tentavam, respondiam, falavam alô e tudo e tal. E ninguém respondia, mas eles ouviam uma respiração muito pesada do outro lado. Então havia alguém. Outra coisa que... isso é outra coisa que acontece também com alguns abduzidos. A Cat Davis, do Intruders, ela, quando estava grávida, ela recebia muita ligação de alguém que também tinha uma respiração pesada, às vezes, e não falava nada, mas em alguns momentos falava em uma linguagem estranha que ela não entendia. E aí ela foi na central telefônica para tentar descobrir o que era, quem era, e nunca conseguiram rastrear um número. Então, esse é outro fato que também ocorre em casos de abdução aí pelo mundo, né? Outra coisa esquisita é que o John, ele era parado pela polícia 5 vezes por semana ao longo de um mês, depois da abdução. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, depois que ele voltou a trabalhar, ele era parado pela polícia, que pediam os documentos dele e tudo, e ele se encheu daquilo, e foi na polícia e reclamou, olha, todo dia a polícia está me parando, pedindo os documentos, em diferentes pontos que eu estou passando, eles estão me parando. E depois que ele reclamou, isso parou. Então mostra que existia realmente um assédio das autoridades em cima do John, por algum motivo. Então são fatos bem esquisitos que andaram acontecendo. Ô Jackson, vamos lá, você contou essa história toda, uma porrada de coisa estranha, um tanto de fato, assim, que não era corriqueiro de acontecer, fenômeno poltergeist e tudo, e eu te falei, eu não conheci esse caso quando você me chamou pra gravar, e eu fiquei curioso pra saber, teve alguma pesquisa no sentido de regressão, pra saber o que eles passaram naquele momento ali da estrada com a luz do lado deles, pra eles terem passado isso tudo? Porque eu tô achando, assim, que a presença de ufólogos e tudo é muito grande só pro avistamento, assim, e um relato de missing time. Por favor, selecione isso aí pra mim, que agora eu fiquei interessado, cara. Eu fiquei com curiosidade de saber. Então, PH, você lembra do caso Barney e Betty Hill? Que após Sim. A experiência, o casal começou a ter sonhos estranhos? Sim, claro. Nesse caso também. O John e a Elaine começaram a ter sonhos estranhos com pequenos seres que eles
imaginavam que eram gnomos ou pessoas muito feias que estavam fazendo exames médicos neles. E aí, então, eles procuraram ajuda, né? Foi aí que os ufólogos entraram na história. Foi a partir dessas lembranças estranhas. E aí, então, foram feitas inúmeras entrevistas, inúmeras visitas ao casal, foram até os locais onde eles passaram e tudo. Fizeram toda uma investigação. E aí, partiram para hipnose. O John foi hipnotizado 3 vezes. Talvez a Elaine tenha sido também, mas eu não encontrei mais informações. Chega um ponto do tempo ali que não existem mais informações. Eu não sei porquê. Talvez os ufólogos tenham deixado o caso ou deixaram de divulgar ele, né? Mas até onde existe informação, o John passou por 3 hipnoses. A primeira foi feita em 25 de setembro de 1977. Havia vários ufólogos famosos ali presentes. Peraí, rapidinho, Jackson. Peraí, desculpa te interromper, rapidinho. A abdução dele, a luz na estrada, foi em 73. 74. 74. Ele ficou quase 3 anos para poder fazer essa regressão? Sim, quase 3 anos. É mais ou menos como no caso do Rio também, né? Foi mais ou menos esse período de tempo. Então o John ele chegou a entrar em transe, mas ele não conseguiu regredir naquela noite e não conseguiu relembrar nada da experiência. Mas eles não desistiram, eles resolveram fazer de novo, né? Tentar de novo a hipnose. E em 2 de outubro de 1977, a hipnose foi feita de novo. Ele ficou mais relaxado e relembrou do que tinha acontecido naquela noite. Aí ele descreveu. Eita, vamos lá. E aí ele começou narrando a observação de uma luz que acompanhava o carro, uma luz que voava abaixo, brilhante e de cor variável, que estava se movimentando ali paralelamente ao veículo. E aí primeiro ele acreditou que era um poste, depois um helicóptero e tudo, até chegar essa névoa esverdeada, que era muito densa. Eles entraram com o veículo nessa névoa e de repente ele se viu já com o carro dentro de uma sala grande, ovalada. Então estava ele, a esposa e as crianças no banco de trás. O casal saiu do carro e eles perceberam que havia mais alguém no ambiente, né? Inicialmente ele não descreveu como era essa criatura, mas ele sentiu a presença dela e essa criatura falando para não se preocupar com as crianças. E aí depois ele relatou, né, que essa criatura tinha aspecto humano, mas era translúcida. Ele conseguia ver através dessa criatura. Depois essa criatura meio que tomou uma forma, ou se densificou, não sei, mas ele descreveu que eram seres de aspecto humano, altos, comportamento muito pacífico, vestindo roupas inteiriças, uma peça única que cobria tudo, só deixava os olhos de fora. E esses olhos, eles tinham a coloração rosa, eram olhos rosados. Pera aí, rapidão. Eu vou dar combustível agora para as pessoas que me atacam. Eu não vou citar o caso não, quem entende desses assuntos e tem acompanhado recente vai entender o que eu vou falar. Mas a gente teve recentemente alguma pessoa falando que teve contato com seres de olhos rosados também, você lembra disso? Pois é, pega. O que você acha disso? Pode ter uma relação aí, né? Eu acho que você não acredita muito. Mas... Não, eu não acredito. Mas, cara... Mas pode ter uma relação aí. Sim, mas é porque a gente já falou várias vezes que coincidências na ufologia não existem, né? Sei lá. Foi só, na hora que você falou isso, os olhos rosados, eu lembrei dele dando o relato dele na hora. Mas enfim, desculpa, continua. E aí, então, a hipnose continuou. E o John relatou que a comunicação não era feita de forma falada. Eles estavam falando pelo pensamento. O John descreve assim: eu pensava o que eles estavam dizendo. A mensagem chegava diretamente na mente deles, através de telepatia. E essa é uma descrição muito frequente encontrada aí em inúmeros relatos de contato, né? Não havia o som, não havia a movimentação labial, a informação simplesmente surge na mente da pessoa, né? Depois ele descreveu o ambiente interno, era um ambiente de parede cinza, sem fonte de luz visível. Isso é uma coisa também bastante comum. O abduzido relata que ele está numa sala muito iluminada, né? Os abduzidos relatam que a sala é muito iluminada, mas não tem uma lâmpada. A luz simplesmente está ali. E eles não sabem dizer de onde que vem aquela luz. Uma tecnologia bastante interessante. E esse ambiente era muito grande, era ovalado, não havia portas aparentes. Essa questão da porta, ela é bem interessante. Porque é como se você olhasse para uma parede na sua casa, onde não tem nada, não tem quadro, não tem nada na parede. E de repente você encosta a mão e surge uma parede, uma porta ali. A porta ela se funde com a parede. E isso é relatado desde o caso Antônio Vilas Boas. E é um padrão muito comum nos casos de abdução e eles relataram isso também.
Nós tivemos um episódio de relatos de abdução aqui, em que um ouvinte falou que estava deitado no quarto, olhou para a parede e abriu uma porta lá e eles saíram dessa abertura, você lembra? Sim, isso é bastante comum, acontece muito, né? O próprio caso Jardinópolis mesmo, os meninos lá, da época os meninos, né, relataram que parecia que os seres tinham saído de algum portal, alguma coisa também. Pois é. Então, isso é uma característica que demonstra uma tecnologia que a gente ainda não possui. Imagine as implicações de uma tecnologia dessa, né? Então, quando falam que isso é tecnologia terrestre, tá aí, ó, isso aí prova que não é, né? Aí, depois, na sequência da hipnose, o John relatou a mesa de exames. Ela era plana, né? E ele descreveu que havia uma estrutura semelhante a uma colmeia, que se movia sobre ele e produzia vibrações. E eles fizeram vários croquis desses exames, dessa abdução e descreveram essa mesa, né? É o padrão clássico de uma mesa de exames, né? Descrita pelos abduzidos. Aí aconteceram algumas coisas interessantes. O John começou a perguntar de onde que esses seres estavam vindo. E ele recebeu a resposta, em resposta, né, ele visualizou um mapa. Mostraram para ele mentalmente, havia linhas, formas onduladas, símbolos desconhecidos, números ou letras diferentes, e ele não conseguiu representar isso, tá? Só veio na mente dele, mas ele não conseguiu trazer isso para os ufólogos, né? E ele lembra que os aliens falaram sobre Phobos. Phobos? Conhece? É a lua de Marte. Isso. É uma lua, é um planetóide, é um asteroide que foi capturado na órbita de Marte ali e se tornou uma lua marciana. Não que eles seriam originados de Phobos, mas que possivelmente haveria uma base em Phobos. E na época, o John não sabia o que era. Ele não sabia de Phobos. Não sabia que Marte tinha uma lua chamada Phobos. E ele mencionou também Saturno. Eles mostraram para ele algo relacionado a Saturno. E aí os ufólogos questionaram, mas eles estão vindo de Saturno? Daí ele falou, não. Eles têm uma base, né? Eles estariam vindo de outro lugar, usavam Saturno e Phobos como bases de apoio. Agora tem uma coisa interessante. Eu conheci um abduzido chamado Elias Seixas, um carioca que já faleceu, e que na abdução dele ele foi levado para uma base na órbita de Marte. Sério? Ficava oposto a Marte, sim. E ele sempre falava dessa base, né? Que um dia acabaria sendo descoberta pela ciência. E teve esse paralelo, né? Esse aspecto aí. Ô, Jackson, rapidinho, uma pergunta aqui relativa à astronomia. As luas de Marte, elas são monitoradas? Tem algum estudo? Elas são fotografadas igual Marte é? Tem algum interesse nas luas dela ou a pesquisa atual dessa área da astronomia ela é focada em Marte? Não, existe, foram fotografadas, mapeadas, sim, mas tem um detalhe interessante, PH. Na década de 70, não vou lembrar a data exata agora, foi mandada uma sonda chamada Phobos 2 para analisar essa lua e ela fotografou uma forma esquisita no espaço, perto da lua, e depois fotografou uma sombra gigantesca passando contra a superfície de Phobos. Peraí, calma. A sonda perdeu contato. Peraí, calma. Isso tem vídeos, tem fotos, tem imagem? Tem, tá na internet. Escreve aí Phobos 2, você tem todo o relato. Ninguém sabe o que aconteceu com a sonda. Não é assim que funciona, não. Você vai mandar pra mim colocar pro pessoal lá no Instagram, que até eu fiquei curioso pra ver isso. Então já sabe, né? Dá uma corridinha lá no Instagram do Acredite Se Quiser, que vocês vão ver essas fotos lá. Muito bem. Então, nesse aspecto do que ele falou, é interessante o seguinte. O ufólogo, ele questionava alguma coisa, por exemplo, eles vêm de Saturno? Eles vêm de Phobos? E ele corrige a informação. Quando uma pessoa está inventando a informação, geralmente ela embarca na sugestão da pessoa. Então tinha uma base em Marte? Aí a pessoa fala, sim, tinha uma base em Marte, porque aquela informação se torna surreal, se torna importante e ele agrega respaldo àquilo, né? Mas a história é fantasiosa. No caso aqui da abdução, ele corrigiu. Não, eles não vinham de Marte, eles não vinham de Phobos, eles apenas tinham uma instalação ali de apoio. É uma informação bem específica, né? Sim. Quando a pessoa está narrando algo que é legítimo, verdadeiro, ela vai corrigir para trazer a informação correta. A pessoa, quando ela está de posse da informação, quando ela está com a verdade, digamos assim, ela vai querer que a informação seja repassada de forma correta. Quando ela está mentindo, ou ela vai agregar fatos de acordo com o questionamento do ufólogo, concordando com o que ele fala, só para ganhar respaldo naquilo, ou simplesmente vai dificultar a pesquisa, não vai deixar o ufólogo investigar, como aconteceu em certo caso recente aí, sim, que eu não vou citar para não dar engajamento para o cidadão que já tá enriquecendo graças aos ataques contra a ufologia. Exato. Mas
Aí a gente consegue perceber o padrão. Isso é um padrão de testemunha, isso é um padrão de relato sério, né? Esse que a gente está relatando hoje. Um trecho curioso é que o abduzido pergunta como é que eles viajam. E aí ele relatou para os ufólogos que eles viajam muito rápido, é quase instantâneo. É algo relacionado à conversão de partículas, íons, elétrons e outras partículas. E não deu maiores informações, porque ele não conseguia falar, dar uma informação mais precisa, né? Quando o abduzido dá uma informação, tenta dar uma informação científica, sempre vai ser algo vago, ele não vai conseguir aprofundar aquilo, porque ele não tem o conhecimento necessário para aprofundar. Eu vejo muita gente criticando, o abduzido falou esse negócio aqui, isso aqui é uma besteira, não tem fundamento, olha, falou de íons, elétrons, partículas, conversão de partículas, vê se tem cabimento, e nem conseguiu apresentar nada. Não é que ele não consiga apresentar nada, é que ele não tem o conhecimento, ele ouviu isso do alien, ele está apenas repassando. E isso é um fator que confirma a abdução, não é um fator que gera uma crítica, ele confirma, porque mostra que o abduzido ele não está inventando, ele está apenas repassando alguma coisa. Uhum. E aí, mais pra frente, o próprio João diz que não consegue entender muito do que eles estão explicando pra ele. Isso aconteceu também no caso Arlindo Gabriel, né? Lá no caso do Embornal, em Baipendi, Minas Gerais. A gente tem um caso aqui muito, muito próximo da gente, que é o caso do Cadu, que a gente já falou aqui em 2 episódios. E o Cadu, na regressão que ele fez, ele falava de coisas ali técnicas, científicas, que ele não fazia a menor ideia do que era. Sim. Pois é, tem esses aspectos, né, que confirmam, né? Sim, quando a gente tava lá na ETXP que o Cadu veio pra cá, e eu troquei uma ideia com ele, a gente tava sentado conversando, eu falei, seu Cadu, aquela parada lá de quando você fez a regressão com a Bruna e tal, você falou aqueles negócios lá de científicos, negócio de química e tal, não sei o quê. Cara, você não tem conhecimento disso? Ele falou assim, PH, eu vi esses assuntos quando eu frequentei escola, igual todo mundo frequentou. Eu nunca li um livro disso nem nada. Então depois eu até fiquei assustado quando eu peguei a gravação do que eu tinha falado com a Bruna ali, porque eu não lembrava de nada daquilo, eu não fazia nem ideia do que eu tava falando. Uhum. Isso pra mim é uma coisa sem explicação, cara. Pois é, meu amigo. E aí, nessa abdução, ele relatou que surgiu uma nova categoria de seres ali, no caso, né? Ele antes descreveu os seres altos, de aspecto humano, mas em dado momento surgiu uma criatura mais baixa, orelhas grandes, olhos grandes, mas não negros. Uma criatura que tinha pelos, né? Tinha um traje esquisito. Eu tenho o desenho dela aqui, inclusive. E essa criatura, ela agia como se fosse um operário, como se estivesse ali para fazer os exames. Enquanto os outros lá estavam observando, esses seres pequenos estavam fazendo os exames, e eles se comunicavam por sons, diferente dos seres maiores, que pareciam estar no comando. Cara, pera aí, rapidinho. Enquanto a gente tava falando aqui, você mandou a foto do ser pra mim. Aí você falou que eles não se comunicavam falando por sons e tal. Cara, eles parecem muito um morcego. Uhum, parece. Muito. Inclusive, essa fossa nasal, assim, esse... Eu não sei o nome técnico certo, essa armação do nariz, essa cartilagem do nariz e as orelhas, elas são bem grandes características de morcegos que usam isso aí pra fazer o direcionamento do som pros ouvidos. Sim. Cara, muito parecido. Muito. E eles que fizeram os exames, né? Eles se comunicavam por sons em uma linguagem que o abduzido não entendia. Essa questão de ter seres diferentes nas naves, ela é bem comum na ufologia. O próprio Travis Walton, né? Ele foi abduzido pelos Greys, acordou numa mesa com os Greys em volta e ele se armou com uma ferramenta que tinha lá e partiu para cima dos Greys, né? Aí os Greys saíram para a esquerda e ele foi para a direita. Entrou numa espécie de sala de controle, de comando, sei lá, que ele via o espaço, via estrelas e controles numa mesa e começou a mexer naquilo, né, querendo vir embora. Até que chegou 2 seres de aspecto humano, nórdicos, cabelos louros, cabeça grande e olhos grandes também, que levaram ele para um outro local, colocaram uma máscara de gás no nariz dele, ele apagou e acordou daí na estrada, né? Seres diferentes na mesma abdução, isso é bastante comum em caso de abdução. Isso, inclusive, reforça aquela hipótese nossa que alguns seres possam ser construtos, sim, biomecânicos e tal, para servirem de mão de obra, ou de repente serem seres inferiores mesmo que trabalham ali, uma raça mais atrasada, sei lá, sacou, como mão de obra. É igual você falou, vários casos ufológicos tem isso. A pessoa é sequestrada por Grey, chega na nave e tem uma outra espécie ali que dá ordens aos Greys, digamos assim. Sim, tem hierarquia, né? Isso. Aí o ufólogo, ele questionou sobre alguns aspectos dos aliens, e ele descreveu que eles tinham braços e pernas, mas não pareciam se juntar. Isso é uma descrição meio estranha, né? E depois ele não
não completou a descrição, né? Mas aí a gente pode interpretar de várias formas. A gente pode especular que os membros poderiam parecer ligados ao corpo, mas de uma forma diferente da anatomia humana, né? Posições diferentes, talvez. Ou que uma mão não pode encostar na outra por estar muito distante ou ser pequena, sei lá. Ou que a memória dele estava fragmentada, ou que a informação estava sendo meio que reconstruída na hora na mente dele, com lacunas de informação. Enfim, tem várias especulações, né, do meio ufológico. Mas isso não é muito comum na narrativas de abdução. E aí, depois dos exames e tudo, ele conversando com os tripulantes, ele repassou uma informação aos ufólogos, que ele disse assim: eles disseram que precisam de nós como hospedeiros. Isso remete à hibridização, a casos de hibridização, como Sim. a gente vê na ufologia. Praticamente todos os casos de abdução têm isso, né? Seja com uma relação sexual entre humanos e aliens, nos dois sentidos, tá? Dos dois sentidos, quando eu digo homem com alien ou mulher com alien, né? Isso também acontece. Mulher com alien não é relatado. A gente fala muito do Vilas Boas, mas existem muitos casos em que a mulher é obrigada a fazer também com um alien macho, digamos assim. E tem os casos de inseminação, tá? Sem a relação, digamos assim. E aí, mais para frente, ele diz assim: eles somos nós. Dando a entender que quem está abduzindo a gente é a gente mesmo. Cara, aí você cai naquela hipótese lá que, especula-se que os supostos alienígenas terrestres são homens do futuro, seres humanos do futuro. Sim. Cara, pô, eu não acredito muito nisso não, Jackson. Cara, eu às vezes eu paro e fico pensando, especulando sobre essa possibilidade. Eu não descarto ela, eu acho muito difícil. Praticamente impossível viajar no tempo. Não descarta a possibilidade, mas eu acho que é realmente muito remota a possibilidade. Mas eu fico me perguntando, será que isso não tem algum fundamento? Que existe uma compatibilidade genética. Isso é inegável. Você não consegue cruzar um cachorro com uma galinha, mas cruzar duas espécies de macaco, você consegue. Porque tem um parentesco genético ali. A gente tem um parentesco com eles. Como isso é possível? Né? Aí a gente vai para as hipóteses. Tem essa hipótese temporal, que segundo essa hipótese a humanidade evoluiu, modificou a aparência, retornou ao passado, porque teria perdido a emoção, teria perdido a capacidade de se reproduzir e estão tentando recuperar isso. Existe a hipótese genética, que diz que a humanidade e esses seres tiveram uma origem em comum. E aí uma parte foi para fora e a outra ficou aqui, por isso que existe essa relação genética, né? Era exatamente isso que eu ia falar, Jackson. Você falou que eu ia falar, que quando eles falam assim, que eles somos nós, sim, pode ser, mas vamos pôr que em algum ponto ali do passado e tal, o ser humano foi levado para outro planeta, ou ele se desenvolveu em outro planeta e alguns foram tragos para cá e tiveram uma evolução cognitiva, assim, diferente, sacou? Uhum. O ser humano, ele pode estar aqui na Terra e estar em outro planeta também. E, cara, a gente tem muito relato de seres extraterrestres exatamente iguais a nós. Sim. Aí você bate também naquela história. Será que eles não estão andando entre a gente aqui sem a gente perceber? Sem a gente se tocar? Será que é igual o MIB? Será que seu vizinho não é um alienígena? Pois é. Tem esses questionamentos que ficam, né? Sim. Na sequência, né, da hipnose, eles fizeram outras perguntas pro John e o John não respondeu. Então eles encerraram essa segunda hipnose. Mas, de qualquer forma, o que foi relembrado nela já foi suficiente, né, para saciar muito da curiosidade. Mas perguntas ficaram sem resposta. Então, em 16 de outubro, eles fizeram a terceira hipnose e ele relembrou as mesmas coisas, os mesmos fatos, descreveu exatamente igual a mesma coisa, até que chegou aos 55 minutos de sessão, o ufólogo Andrew Collins perguntou se esses seres estavam aqui o tempo todo e, em caso afirmativo, onde eles estavam. E o John respondeu que eles sempre estavam aqui, na Terra. E o Collins perguntou novamente aonde. E aí o John falou, eles têm mais de uma base. E o Collins perguntou, onde? E aí o John não respondeu mais. E encerraram a sessão. Só que daí, depois que ele saiu da sessão, a primeira coisa que ele falou foi: eu fui impedido de dizer qualquer coisa nesses últimos minutos para não revelar as bases. Eles não deixaram. E ele não conseguia falar onde que estavam essas bases, né? Ô Jackson, a gente já especulou aqui em vários episódios que é muito mais fácil, prático e viável eles terem alguma base, alguma coisa aqui, do que ficar indo e voltando do ponto de origem deles até aqui. É a mesma coisa que o ser humano pretende fazer, colocar uma base na Lua, uma base em Marte para facilitar a exploração espacial. Isso é óbvio. Então, sim, a gente já especulou isso aqui, eu não descarto que, inclusive, possam ser bases submersas, no fundo dos oceanos ali, que a gente nunca vai descobrir, ou até mesmo na Lua.
Eu acredito nisso também. Se for na Lua, é uma base interna. Não acho que seja em superfície, mas nos oceanos seria também bem prático, né? Mais econômico, talvez, né? Cara, pra você ter ideia, o Titanic, ele continua meio que inacessível até hoje onde ele tá. E ele não tá numa região mais profunda dos oceanos. Pois é. O mar ali, meu amigo, é muito mais difícil ser explorado que o espaço. Então, eu não vou falar assim que eu acho, não. Eu tenho certeza, só que eu não posso provar. Tem base submarina. Isso é óbvio. Eu acredito nisso também. Eu acredito que tem bases no fundo do mar. E tenho feito alguns estudos a respeito desses aspectos, assim. No futuro vai ter material interessante saindo sobre isso. Aí sim. Eu não encontrei mais informações depois dessa terceira hipnose. Então eu não sei se houve uma quarta hipnose. Realmente eu não sei, porque apesar de ser um caso forte, digamos assim, não existe muita coisa sobre ele. Eu juntei tudo que eu pude para compor esse caso, né? Compor esse artigo, esse estudo, esses vídeos, essas lives. E uma coisa interessante também que você citou durante esse caso, Jackson, é que essa presença aparentemente do governo, ou de sei lá quem fosse vigiando a família, demonstra que, de repente, eles não foram os únicos a passar por isso. E, de repente, esse monitoramento que estava sendo feito neles foi porque, se eles têm um histórico anterior disso aí, de repente eles sabem que os seres retornariam para pegar alguma coisa, ou para ter um outro contato, sei lá. Eu não consegui entender muito o porquê dessa aparente vigília neles. Você tem alguma teoria sobre isso aí? Do porquê isso aí? Olha, os abduzidos sempre são monitorados, né? Sempre existe monitoramento de abduzidos e eu acho que isso aconteceu nesse caso. Ô Jackson, mas aí a gente vai daquele ponto lá, igual eu tava te perguntando. Por que dessas vítimas de abdução serem monitoradas? Será que os militares ou quem controla esse segredo mantém esse contato próximo, essa vigília em todas as testemunhas? Porque eles sabem de alguma coisa, então. Aí a gente vai cair naquela premissa lá do filme novo do Spielberg, lá, o Disclosure Day, que o governo sabe das coisas e esconde tudo sempre. Sim. Eu acredito nisso. Eu acho que existe esse monitoramento. Existe farta comprovação disso. Nos Estados Unidos tem muito abduzido que relata os helicópteros pretos, que não produzem som e que ficam sobrevoando a casa deles com muita frequência. Telefone grampeado, enfim, tem muito relato disso no meio ufológico, né? Então existe sim esse monitoramento por parte das autoridades e a gente só pode especular o motivo, né? A tela abre-se lá quando um dia a verdade aparece. E ô Jackson, só pra gente encerrar nosso episódio desse caso, algum desses membros da família que foi abduzida, o pai, a mãe ou algum dos filhos, estão vivos ainda? Eu acredito que sim, né? Os dois abduzidos devem estar já com uma idade mais avançada, as crianças devem ser bem adultas agora, mas acho que devem estar vivos sim, mas eu não encontrei essas informações, não consegui maiores informações sobre eles, não. Nenhum deles voltou a falar desse assunto mais depois, então? Não. É uma pena. É o que acontece, né, PH? Quando a pessoa tem uma experiência genuína e que é, assim, digamos, impactante, a tendência é buscar isolamento, é não se expor. Sim, não ter exposição, né? Ela quer ficar no cantinho dela e é isso. Seguir a vida, né? Seguir a vida. Ela nunca vai ficar, né, um abduzido assim, por exemplo, ou quem teve uma experiência impactante, realmente, verdadeiramente impactante, não vai ficar fazendo stories chorando pra falar da experiência, entendeu? Meu amigo, Esse é o ponto. Isso que define um caso confiável de um não confiável. Tem outros exemplos que a gente podia citar aqui dessa mesma coisinha aí, mas eu não vou entrar nisso não. Eu não quero mais polêmicas pra minha cabeça. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então foi isso. Hoje falamos desse interessante caso de abdução dessa família, o caso Avley, que eu não conhecia. Senhor Fudjek, temos mais informações desse caso no Fenômeno? Ou então no novo podcast do Spotify, o podcast Fenômeno? Então, PH, eu vou produzir o artigo lá pro Portal Fenômeno. Por enquanto eu só fiz uma live sobre o caso esses dias. E vai entrar no podcast também no futuro. Não agora, porque esse próximo episódio que a gente vai lançar agora sexta. Você que vai estar ouvindo esse episódio, que a gente tá gravando hoje, já vai estar disponível, né? Vai ser o episódio número 5, não vai tratar de ufologia, vai tratar de um fenômeno sobrenatural, digamos assim. Mas o episódio 6 vai voltar pra ufologia e vai trazer casos fantásticos da ufologia brasileira e mundial. É isso aí, meu amigo. Valeu!
Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês o link dessa live que o Jackson fez do caso Aviley. Vai estar na descrição do episódio. Então, querem mais detalhes, fotos? Corram lá e dêem uma conferida no material que o Sr. UFO Jack preparou para vocês. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Estão gostando dos nossos episódios? Gostam do Sessão da Meia-Noite? Dê uma moral pra gente, entrem lá no site, façam a assinatura de vocês, entrem no grupo do WhatsApp. Assim que vocês fazem a assinatura, vocês já têm acesso ao grupo do WhatsApp. Vem lá trocar uma ideia com a gente, vem falar o que vocês acham desses assuntos, desses casos que a gente discute tanto aqui. Então, valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos diferentes e pouco conhecidos. E jamais se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. UFO Jack? Acredite, se quiser. É isso aí.